Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Clearcast, o podcast da ClearSale, e dessa vez falando novamente sobre o Black Friday, já que a gente já iniciou a nossa série especial desse ano e agora a gente tem um tema muito importante para falar, porque afinal de contas, seja você um cliente nosso ou um consumidor, você quer saber como é que a gente se prepara para essa grande data do varejo aí, provavelmente a mais esperada pelo varejo durante o ano, né? E para me ajudar aqui nessa missão, eu tô com o Rogério Santana, que é diretor de TI da ClearSale. Roger, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Vou pedir para que você se apresente brevemente para o pessoal e aí depois a gente segue o nosso papo. Bacana, Felipe. Obrigado aí pelo convite. Então, sou o Rogério, diretor de TI da ClearSale. Estou na ClearSale há 13 anos, então em outubro agora faço 13 anos de ClearSale. Já tem algumas Black Fridays, né, Roger? Algumas no currículo aí. E a Black Friday, como você disse, realmente é um evento muito importante aí para todo o comércio brasileiro, né? É isso aí. E para começar o nosso papo, Roger, eu já vou te perguntar assim. A gente tem o nosso dia a dia, claro, a gente sempre muito focado em melhoria contínua, etc., mas a gente está acostumado com uma determinada volumetria de pedidos. Obviamente, isso tem um aumento na Black Friday. Como é que a ClearSale se prepara de forma assim? O que é diferente no dia a dia normal da ClearSale, pensando em Black Friday? Assim, o que é diferente na Black Friday? Ou, sei lá, no mês inteiro de novembro, já que cada vez mais a gente tem um mês inteiro de descontos, enfim, de alta volumetria. O que tem de diferente nessa preparação? Legal, bacana. Como você comentou, né? O principal item é o volume de pedidos. Então, a primeira coisa que a gente faz a partir do começo de novembro é a gente ver um aumento na volumetria média de pedidos e a gente tem um indicador que é o número de pedidos recebidos por minuto. Então, a gente já vê que novembro é um mês que já está aquecido, né? Então, a gente já vê lá um aumento na volumetria de pedidos e ao longo do mês isso vai crescendo conforme os clientes eles vão aumentando o número de promoções, gerando engajamento, e aí chega no pico na sexta-feira, aí tem alguns horários da sexta-feira que é o pico de pedidos, aí a volumetria ela é algumas dezenas de vezes maior do que o dia a dia normal aí da ClearSale, né? E aí, como é que é essa preparação? Assim, são testes de estresse, ou a gente aproveita o dia a dia, ali a realidade mesmo, sem fazer testes muito diferentes e vai melhorando as ferramentas, vai melhorando a tecnologia, vai melhorando os nossos modelos. Como é que é essa preparação? Bacana. A gente começa a preparação desde maio. Então, maio, quase o ano inteiro de Exato. preparação. Então, em maio, a gente oficialmente faz o primeiro teste de estresse. O que a gente faz? A gente reúne os times de tecnologia, times de business analytics e de modelagem numa sala e o time de dados. A gente se reúne numa sala e fica uma tarde toda simulando uma mini Black Friday. Então, a gente pega algumas entidades que a gente cria como clientes de teste e a gente criou robôs que eles ficam mandando pedidos numa volumetria parecida com a Black Friday. Então, a gente vai mandando pedidos a tarde toda, simulando a sexta-feira da Black Friday, na mesma volumetria da Black Friday e no ambiente normal. Então, a gente não amplia os servidores, a gente deixa o nosso condições normais de temperatura e pressão e vai mandando pedidos. E vai analisando o tempo de processamento, quantidade de pedidos processados por minuto. E a gente vai anotando esses indicadores e vai ajustando as configurações dos módulos de integração, módulos de processamento de modelos, processamento de regras, e aí depois a gente gera um relatório daquele teste de estresse. E aí a gente vai para o próximo mês com um novo teste de estresse, nas mesmas condições, mudando as configurações. A gente faz isso mensalmente até setembro, e a partir de outubro os testes passam a ser quinzenais. E aí a gente chega em novembro com testes semanais até a Black Friday. Então a gente vai aumentando os testes conforme a data vai se aproximando. Exatamente. E a gente chega em novembro já com um ambiente escalado para atender o dia da Black Friday, né? Perfeito. Então, e isso tudo durante esses testes sem afetar efetivamente, digamos, o mundo real, assim, a volumetria de pedidos que está entrando normalmente. Exato. O mundo real está lá correndo e a gente está testando no mesmo ambiente, mas a gente está olhando isso para não impactar o dia a dia normal, né? Perfeito, Roger. Você citou algumas áreas que são envolvidas, né, nesses testes. Entre um pouquinho no detalhe para a gente, assim, como é que essas áreas se integram, né? Eu sei, por exemplo, que a gente tem salas de guerra, você acabou de falar de uma delas, né, que é quando a gente vai iniciar os testes. Como é que é feito isso para que haja uma integração assim, no ponto ótimo dessas áreas, né? Quais áreas
mais estão envolvidas, quais que você, por exemplo, comanda durante, não só durante a data, mas durante a preparação também. Conta um pouquinho para a gente desse detalhe. Uma primeira área envolvida é o time de cloud, ou seja, o time que cuida de toda a infraestrutura nossa da nuvem. Depois tem um time que a gente chama de operação de tecnologia, que ele também atua em conjunto na configuração dos ambientes. Os times de desenvolvimento e suporte, então eles atuam olhando os indicadores de processamento, consumo, tempos de resposta. Então, os times de desenvolvimento e dia a dia, eles atuam nesse período. O time de administração de banco de dados, né? O time de dados atua em conjunto. E temos as áreas correlatas, fora da área de tecnologia. Então, por exemplo, time de modelagem, eles olham o setup de modelos que vai rodar para Black Friday, para determinado conjunto de clientes, aplica isso naquele ambiente de teste e avalia como está a resposta, como está o consumo de processamento e, eventualmente, eles fazem teste, inclusive, de aprovação, como está o desvio do score. Então, eles participam desse teste. E também o time de Business Analytics, que é responsável pelas regras que derivam os pedidos para aprovação automática ou para revisão manual. Então, e o time de projetos corporativos que faz todo esse meio de campo. Então, são esses times que atuam ali na sala de estresse durante o stress test. E, em paralelo, a gente vai comunicando as outras áreas, como o time de customer, porque, além disso, né, conforme a gente vai chegando perto da Black Friday, a gente combina, inclusive, para fazer um teste integrado com os clientes. Então, a gente convida os clientes para participar do nosso teste de estresse e a gente simula tanto eles mandando pedido para a gente, como nossos robôs mandando pedido ao mesmo tempo. Né? Isso é muito bacana, porque então, afinal de contas, é um trabalho conjunto. Né? A gente traz o cliente para o centro dessa preparação. Né? Isso é muito bacana. Exato. E a gente já faz isso há alguns anos, acho que desde 2018, e tem bons resultados, porque quando chega na Black Friday, a gente está sabendo, aquele determinado cliente ele vai ter uma determinada estratégia e está com um foco nesse tipo de segmento ou naquele tipo de produto. Ou, a gente tem que ficar de olho porque o cliente, durante o teste de estresse, ele teve um problema para mandar transações para a gente num volume X. Então, estando os times bem azeitados aí na comunicação, isso ajuda bastante. E você tocou num ponto legal agora. Quando a gente identifica um ponto crítico aí no teste de estresse, como é que a ClearSale age em cima disso para que quando chegue efetivamente a Black Friday a gente não tenha nenhum problema? Primeiro, se é alguma coisa de arquitetura, isso entra no backlog dos times de desenvolvimento para melhorar a vazão, ou, é uma necessidade de ampliação da capacidade de processamento. Daí a gente avalia o custo e muda o setup da nuvem, ampliando para daquele determinado módulo a quantidade de recursos computacionais que a gente vai utilizar na Black Friday. Então, é a partir do olhar individual, né, de cada um desses times que a gente vai identificando os pontos e vai evoluindo até a Black Friday. Né? Perfeito. Rogério, você citou o time de cloud. As nossas Black Fridays são todas realizadas em nuvem hoje? Sim. Desde 2019, a gente tem 100% do nosso ambiente em nuvem. E a gente tem, além disso, né, nesse ano, já foi o ano passado também, a gente tem uma nova versão da nossa arquitetura que ela utiliza um conjunto de serviços, né, que vão desde o que a gente chama de arquitetura de engenharia de aprendizado de máquina, né, o MLE, Machine Learning Engineering, e a gente usa também bases de dados hiperescaláveis, que é uma base de dados que você arrasta lá um conjunto de setup e ele amplia a capacidade de processamento instantaneamente. Isso facilita muito, inclusive, o nosso trabalho como tecnologia para chegar na Black Friday e ter o ambiente super escalado. Né? E eu imagino que isso em compliance com todos os protocolos de segurança, tudo muito, muito bem realizado. Né? Perfeito. E, bem lembrado, o time de SI também participa indiretamente desse envolvimento. E, claro, a gente tem toda uma sequência de políticas e normativas que a gente segue, por exemplo, a ISO 27001 relacionada à segurança da informação, mesmo orientações do PCI, embora a gente não receba o cartão como um todo, a gente segue orientações do PCI para a gente ter o ouro, né, que são os nossos dados bem resguardados. Né? E aí tem um ponto, ClearSale é uma empresa global, certo? E a gente tem
a própria Black Friday em outros países em que a gente atua, e tem outras datas importantes que são ligadas a promoções, enfim, datas que movimentam muito o varejo em outros países com outros nomes, seja Cyber Monday, enfim, todos os outros nomes. A gente tem os países de língua espanhola, tem outros nomes. Eu acho que os nomes agora nem são mais importantes. O que eu queria entender é, a gente como uma empresa global e com a experiência destas datas em outros países, o que a gente consegue trazer de aprendizado para utilizar na Black Friday aqui no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que o principal aprendizado é, primeiro, estar muito próximo com o cliente, né? Então, ter o cliente no centro facilita muito. Então, entender quais são essas datas. Por exemplo, sei lá, tem na Colômbia, em novembro, você tem um período que o comércio ele faz promoções que são promoções do dia sem o imposto de valor agregado, que é o IVA. O IVA, sim. Então, acho que é dia sem IVA, né? Alguma coisa assim. Então, a gente sabe que aquele segmento, para aqueles clientes que a gente atende, essa data é muito importante. No México é o Buen Fin. Então, acho que o principal aprendizado é entender como os clientes vão atuar na Black Friday e como a gente se prepara e ajuda o cliente, né? Que pode ser não só com melhoria do capacidade de processamento, mas também entendendo quais são os clientes que vão comprar, são clientes que já compram, são clientes novos, o nível de risco daquele segmento. A ClearSale é muito especializada nisso. Então, esses anos que a gente tem de expertise e de informações nos fazem ter modelos que são muito especializados e regras muito especializadas. Então, fazer toda essa preparação, trazendo essas regras e modelos e mais esse expertise de processamento em grande escala para a necessidade do cliente, acho que esse é o grande diferencial que nos faz aprender. Né? Vai muito além de simplesmente suportar a grande volumetria de pedidos, né? Não adianta nada você processar o pedido, mas não responder com assertividade, né? Ótimo. Aprovar pouco. Imagina, na Black Friday, você tem uma taxa de aprovação que você perde um percentual muito grande das suas vendas. Do ponto de vista de negócio, é uma tragédia. Exato, porque você tem todo um custo para atrair seu cliente para o seu site, fazer com que ele compre o produto, e aí você perde isso por uma aprovação ruim. Ainda mais numa data que tem tanta concorrência, né? De repente a promoção, o preço, ele consegue ir no seu concorrente, e aí Exato. Você acabou perdendo, né? Então, é muito importante a gente ver isso, né? A ClearSale ter essa assertividade na resposta, não só computacional, mas também de estatística. Entender perfil, risco, né? Exato. Tudo isso faz muita diferença. Exato. Perfeito. Roger, você falou muito sobre atuar próximo do cliente, né? Desse trabalho conjunto. A ClearSale, como é que ela costuma... Por exemplo, os clientes, eles são informados, vocês têm um cronograma de... nosso atendimento vai funcionar dessa forma, a gente vai ter um time de plantão. Como é que é feita essa comunicação? Isso está no plano? Como é que acontece isso? Bacana. O time de projetos corporativos, ele organiza toda a estrutura da Black Friday e tem um momento que a gente tem um plano de comunicação. Então, a gente tem um plano de convidar os clientes para participar de testes de estresse, informar os clientes que estão acontecendo os testes de estresse, mostrar quais são os canais de atendimento, os canais de suporte, reforçar quais são os meios, né, para o cliente conseguir contato conosco. Então, é um plano de comunicação que a gente faz também desde 2018 nessa linha de melhoria contínua. Né? Então, acho que a gente pode afirmar, você que é cliente que está aí esperando as informações, fique tranquilos que logo você vai receber comunicação da ClearSale sobre como você pode ser atendido no dia, como é que vai ser o plantão, enfim, fiquem tranquilos quanto a isso, que a gente está com isso no escopo, né, Roger? Perfeito, isso mesmo. Tá bom. Roger, quero agradecer demais, eu sei que aqui a gente teria papo para falar durante muito tempo, mas a nossa ideia também aqui é ser bastante objetivo. Agradecer a presença mais uma vez, a gente se encontra em alguns conteúdos, né? Espero que a gente possa se encontrar em breve. Se você quiser deixar um recadinho para o pessoal, fica à vontade, mas foi um prazer. Beleza, vou falar na câmera lá então. Desejar uma boa Black Friday, um bom novembro e um bom ano para todos, né? Boas vendas aí, contem com o time da ClearSale para melhor atendê-los. Aí. Perfeito, Roger. Obrigado. E claro, obrigado a você que acompanhou a gente aqui até o final. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar, né? Se você tem alguma crítica, sugestão, comentário, é só mandar para a gente no comunicação@clear.sale, sem o cedilha e sem o acento, fica comunicacal, e a gente responde prontamente, tá bom, pessoal? E também não percam os nossos episódios da série da Black Friday que já começou. Esse aqui foi mais um episódio, a gente tem outros para mostrar para vocês, tá bom? Eu espero vocês, hein, pessoal? Até mais. ClearCast, o podcast da ClearSale.